Eu formei-me aos 55 anos. Dediquei mais tempo à família, às minhas leituras. Foram quase 2 anos de descanso. Mas cansei-me. Voltei ao trabalho, criei uma empresa. Estou como novo, pronto para mais 20 anos. No futuro quero ser presidente de junta de uma freguesia que ainda não existe. A aldeia mais jovem da Europa, onde vão viver e trabalhar jovens de todo o mundo. Uma aldeia com autonomia de energia. É o futuro. Muito boa tarde. Nos dias 14 e 15 de setembro de 2012, aconteceu em Lisboa o encontro Presente no Futuro, uma iniciativa promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O encontro deixou como marca a vontade de pensar, refletir e debater, todos em conjunto, com coragem e de forma séria, o que somos, para onde caminhamos e que certezas ou incertezas o futuro nos reserva. Depois desses 2 dias de debate, este encontro alargou-se e ganhou novas expressões, em site, em livro e em pessoas. Em site, no endereço www.presentenofuturo.pt, com a gravação de todos os debates de 14 e 15 de setembro, incluindo os documentos que serviram de base à reflexão. Em livro, com esta publicação Portugueses em 2030, que está, aliás, lá fora, já disponível, em que esta publicação reúne os testemunhos de 56 oradores que participaram no encontro com reflexões sobre grandes questões da população e da sociedade portuguesa presente e futura. E, por fim, em pessoas, com a promoção de iniciativas de debate e reflexão como esta que vai aqui acontecer. E, neste âmbito, eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros da iniciativa, ao Instituto Politécnico de Leiria, à Câmara Municipal de Leiria, à Associação Fazer Avançar, à Livraria Arquivo, à Associação para o Desenvolvimento de Leiria, à Associação Empresarial da Região de Leiria, à SEDES, Núcleo de Leiria, e também ao Media Partner Jornal de Leiria. A raiz de todas estas reflexões que têm acontecido e estão a acontecer é a população, como seria, aliás, de esperar. Por um lado, porque sem população não há sociedade. A população, as pessoas, são a condição primeira para qualquer sociedade existir. E por outro, porque os assuntos da população não interessam apenas aos demógrafos como eu. Envolvem-nos a todos, na medida em que somos nós, todos nós, que tornamos a população naquilo que ela é. E o fascinante interesse das questões demográficas, eu sou um pouco suspeita, mas está no entender como as decisões e os comportamentos que consideramos individuais e por vezes até muito íntimos, como a decisão de casar, de ter filhos, de emigrar ou tantas outras, são uma força silenciosa com profundo impacto nas características da população e da sociedade em que vivemos. E a pergunta, por que centrar então
esta reflexão no futuro, ou seja, preocuparmos com um tempo que ainda não existe. Por isso mesmo, por não existir e por ser importante descobri-lo. A sociedade portuguesa em que viveremos será, dentro de 20 ou 30 anos, muito diferente da que hoje conhecemos, tal como a sociedade de hoje é bem diferente da que foi no passado. Entre as mudanças da população mais sentidas está o envelhecimento, tendência que, por ter como causas diretas os baixos níveis de fecundidade e o aumento do tempo de vida das pessoas, é um exemplo acabado do desenvolvimento da sociedade. E porque grande parte dos portugueses de hoje estarão cá no futuro próximo, e porque é ainda expectável que a esperança de vida aumente e que o número médio de filhos por mulher se mantenha abaixo do limiar de substituição de gerações, o envelhecimento demográfico constitui uma tendência praticamente inelutável da sociedade portuguesa, pelo menos a médio prazo, como, aliás, o demonstraram os cenários demográficos para 2030, realizados para o primeiro encontro Presente no Futuro e apresentados na publicação que tem nos vossos assentos. Com efeito, e de acordo com esse exercício prospectivo, mesmo que a fecundidade aumente um pouco, a população de Portugal não deixará de envelhecer. Contará, portanto, com cada vez mais pessoas idosas e menos crianças. E com o número de idosos, que era em 1981 metade de um número de jovens, a passar a representar o dobro dos jovens em 2030. Ou seja, a população de Portugal apresentará uma pirâmide etária ainda mais invertida que aquela que já conhecemos hoje. Há, assim, uma parte do futuro que já está inscrita no presente e que os cenários demográficos permitem antecipar. Importante conhecê-la para melhor nos adaptarmos ao custo dos factos. Mas há ainda uma parte do futuro que pode ser inventada, construída a partir de hoje. Quer isto dizer que há uma parte do futuro que não está totalmente decidida ou fechada. Por isso, o futuro não tem que ser necessariamente uma fatalidade ou visto como um prolongamento do nosso passado. Sabemos que as respostas sobre o que está em causa quando tentamos imaginar e criar esse futuro não são, muitas vezes, simples ou imediatas. Exigem pensamento e reflexão. E é também por isso que estamos aqui, para refletir de forma séria, realista e descomprometida nas melhores formas de conseguirmos atingir no futuro aquilo que desejamos enquanto sociedade. Portugal e os portugueses estão a mudar. Muitas das mudanças inquietam-nos e obrigam-nos a pensar. A informação, a opinião independente e o debate público, instrumentos essenciais de liberdade, são os pilares da missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E daí o seu entusiástico envolvimento em iniciativas como esta que aqui hoje irá acontecer. Mas, e antes de darmos início ao debate que promete ser vivo sobre se Portugal pode morrer de velho, convido-vos a ver um pequeno filme que começa por descrever algumas das importantes mudanças da população portuguesa, porque nada está na mesma, a começar pela composição etária, pela família ou pela qualificação escolar dos portugueses, e apresenta em seguida alguns dados sobre a população em 2030 e algumas perguntas sobre o que poderá estar em causa já amanhã. São, em suma, propostas de trilhos para pensarmos e construirmos um futuro coletivo mais certeiro em relação às nossas ambições, o qual começa já hoje com os atos e as decisões de cada um de nós, de todos nós. Vamos então ver o filme. Muito obrigada.
Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas, quase mais 1 milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos dois sentidos. E nas próximas décadas? Será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não há imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai mudar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de selecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem? O desemprego dos jovens aumentará. Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões e cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate. Suposto que se abre a luz agora, não? Boa tarde a todos. Como já devem ter percebido ou sabiam, pediram-me para moderar este debate. Eu estou aqui com imenso prazer, espero que seja um momento agradável e, sobretudo, muito construtivo do ponto de vista da reflexão. Esta questão é uma questão absolutamente essencial para o futuro do país e o que nós esperamos é que possamos sair daqui com uma perspectiva positiva da realidade e não apenas com problemas. Também não vamos ter certezas, seguramente, mas que a reflexão seja, entre outras coisas, simpática. E eu estou muito animado porque uma das perguntas que se fazia ali é com que idade é que se pode começar uma nova carreira. Ontem foi eleito o Papa Francisco, tem 76 anos, portanto está agora a iniciar uma nova carreira, julgo que é uma resposta positiva para esta questão. No guião que eu tenho, não estava previsto que apresentasse aquela senhora interessantíssima que falou ali e que é minha amiga já há uma série de tempo, porque eu tenho imensa admiração e estima e eu gostava de a apresentar de qualquer maneira, embora não estivesse no guião. É a professora Maria João Valente Rosa, que é demógrafa, é professora da Universidade Nova de Lisboa, não vou dizer em que ano é que nasceu, é doutorada em Sociologia, autora e coordenadora de inúmeros estudos sobre a população portuguesa, o mais recente intitulado Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, que foi publicado em 2012 no âmbito da coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi nomeada para o exercício de vários cargos públicos nas áreas da educação e da ciência. Assegurou representação nacional em várias instâncias europeias e internacionais, Comissão Europeia, Eurostat, OCDE,
relacionadas com a produção de estatísticas e de indicadores. Integra atualmente o Conselho Superior de Estatística e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Presidiu o Conselho Científico do primeiro encontro presente no futuro, os portugueses em 2030, que aliás, em grande medida, explica o nosso encontro de hoje. E está desde 2009 a dirigir a Pordata, que é a base de dados de Portugal Contemporâneo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Posto isto, ia-me virar aqui para os colegas de painel e vou apresentá-los pela ordem de proximidade em que estão comigo. O João Miguel Tavares é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista, crítico, é cronista atualmente do Público e do Correio da Manhã, e como ele há pouco dizia, isto pode ser um pouco estranho, mas no Portugal contemporâneo, escrever no Público e no Correio da Manhã. Integra o painel de comentadores do programa da TSF Governo Sombra, é diretora adjunta da revista Time Out, tem 2 livros publicados, acho que já mais, não é? Sim, dois. sim, já. Um dos quais, Os Homens Precisam de Mimo, A Crise Explicada às Crianças, Vive com a Mulher e Os 4 Filhos. Eu gosto muito deste do Vive com a Mulher. Não, é a única razão que eu estou e aqui, os é mesmo os 4 filhos, filhos, e tudo os o 4 resto filhos. não há nenhuma justificação no meu currículo tirando os 4 É filhos. um português atípico, não sei porque é que foi escolhido para este painel, não é? É O Hugo Menino Aguiar acredita nos jovens como chave na criação de soluções sustentáveis para problemas sociais, interessa-se por empreendedorismo social e em criar soluções simples para problemas complexos, tirou engenharia informática e sempre se interessou por desafios do mundo empresarial, participou em cursos de negócio, economia da inovação, comunicação e marketing. No SPI, que é um programa da Associação Fazer Avançar, sonha com sociedades que integrem e valorizem a multiculturalidade. É presidente da Associação Fazer Avançar, trabalha na Google e é de riso fácil, como já se pode constatar. É isso. E, finalmente, a Helena Vasconcelos, que é uma senhora com um ar, parece que não faz mal a ninguém, mas a mim já me fez algum mal, devo dizer. Nasceu em março de um ano, por aí, na cidade do Porto. É licenciada em Medicina pela Universidade do Porto, concluiu a especialidade de Gastroenterologia em 1997 e é consultora dessa especialidade desde 2004. Integra várias sociedades portuguesas e estrangeiras, trabalhou em diversos hospitais, como o Hospital da Universidade e o IPO de Coimbra. É diretora atualmente do Serviço de Gastro do Hospital de Santo André, que agora já não se chama assim. Centro Hospitalar de Leiria de Pombal, não é? Dedicou-se sempre ao voluntariado, integra a equipa da ONG Atlas, desde a fundação. Também é casada e mãe de 3 filhos. E vive com o marido. Como? E vive com o marido. E vive com o marido, exatamente. E vive com o marido. Tá, por enquanto. Até ver. Portanto, este painel não corresponde àquele padrão tipo. Bom, posto isto, a questão é, e vou fazer a primeira questão ao Hugo Menino, ao Hugo Aguiar, Menino Aguiar. Eu tenho um colega que se chama Hugo Menino, por isso é que eu agora chamei Hugo Menino, Hugo Aguiar. E a primeira pergunta é a pergunta-chave deste painel. Ao Hugo, Portugal pode morrer de velho? Primeiro vou só agradecer a todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, por estarem aqui hoje e por poderem partilhar esta conversa comigo e ao convite da Fundação. Estou aqui ansioso, mas muito contente por estar aqui. Sobre a pergunta, muito honestamente e de forma assertiva, quando o e-mail me chegou com a pergunta Portugal pode morrer de velho, a minha resposta rápida era não faço puto ideia. Depois olhei para alguns dados do trabalho da Maria João, olhei também para o vídeo que vimos aqui hoje e assustei-me. Provavelmente vocês também se assustaram. Eu assustei-me porque logo à partida vi uns quantos problemas. E há problemas que são mais fáceis de percebermos, como por exemplo a parte das pensões e das reformas.
o exemplo fácil de percebermos é, por exemplo, se a esperança média de vida vai continuar a aumentar, e tem aumentado. A idade média agora é de 40 anos, há 50 anos era de 28, a tendência é continuarmos a viver mais tempo, e depois, pelo facto de também, pelo envelhecimento demográfico, passarmos a ser muitos mais pessoas mais velhas do que somos hoje. E, portanto, isto tem à partida muitos mais beneficiários e beneficiários durante mais tempo. Mas há outros. Há, por exemplo, se eu olhar para uma sociedade envelhecida e se trouxer aqueles números para hoje, eu penso logo que onde é que vai parar a inovação? Talvez exista aqui uma desaceleração da inovação. Também achei que podíamos comprometer a mobilidade entre cidades e entre países, e pelo drive da poupança da maioria das pessoas mais velhas, e se fala um bocadinho nisso, poderíamos apertar ainda mais o mercado, e provavelmente teríamos uma sociedade mais conservadora. Mas depois o que eu percebi é que estava aqui a deixar de fora o essencial. E o essencial é que as pessoas mais velhas de hoje não vão ser as pessoas mais velhas em 2030 e 2050, e não estava a contar nem a pensar nas mudanças da sociedade até 2030 e 2050. E para eu dar uma figura a isto, eu lembro-me de quando era ainda mais puto, dos meus bisavós e dos bisavós e dos meus amigos, e eu lembro deles serem muito parados e jogarem à sueca, jogarem damas, comerem, dormirem, nem jogavam à malha porque dava muito esforço, e não eram assim tão velhos quanto isso para o nosso padrão hoje. A minha avó há pouco tempo fez 80 anos, e a minha avó fez 80 anos e eu ofereci-lhe um bilhete para ela me ir visitar a Dublin. A minha avó foi sozinha para Dublin e não sabe falar inglês. Para além disso, ela também conduz e anda na dança. De uma geração para a outra, já há algumas pessoas, como a minha avó, que têm algumas destas características de mobilidade e independência. E a minha avó não é uma fora de série. A minha avó aprendeu a ler e a escrever ao mesmo tempo que eu aprendi a ler e a escrever, porque havia na altura um programa na primária em que as pessoas mais de 105 podiam fazer a primeira, a segunda e a terceira classe. E, portanto, o que eu acredito é que nós estamos com uma vantagem perante as pessoas mais velhas do passado, que é o facto de podermos olhar aqui para os números, e isto é mais ou menos lógica, temos ali temos 2 ou 3 cenários e não vai andar muito longe daquilo. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de nos preparar, que a minha avó, algumas pessoas da geração dos meus pais e dos meus bisavós, ninguém lhes disse, atenção, que em 2012 isto vai estar assim, portanto, prepara-te. E, portanto, o primeiro alerta aqui é que a minha primeira resposta foi: não faço puto ideia, e provavelmente não sou o único, e é preciso fazermos aqui um ponto de reflexão e trazermos este tipo de debate para percebermos como é que vai estar, quais é que são os cenários possíveis, porque os números não vão sair dali, que é para termos tempo de nos prepararmos até lá. E aquilo que eu trago aqui é aquilo que eu vejo mais ou menos na minha geração, que é muita capacidade. E se nós percebermos que estes são os números e aquele é o estado que vai provavelmente existir em 2030 e 2050, nós estamos muito a tempo de nos prepararmos para a mudança, de nos adaptarmos, e essencialmente acho que depende muito da nossa vontade se Portugal vai morrer de velho ou não. Eu acho que na nossa geração, nós quando formos, aliás, das pessoas todas que estão aqui, acho que quando formos mais velhos, não vamos só dançar, como também vamos escalar, andar de bicicleta, ter a capacidade de iniciar projetos, e provavelmente todos nós vamos ter part-times. E isto não quer dizer sermos escravos do trabalho, não é isso que se quer, nós não queremos ser escravos do trabalho. E, portanto, é mais ou menos esta a minha ideia. Eu acho que Portugal pode não morrer de velho, e acho que pode estar muito melhor em 2030 e 2050 do que hoje.
Portanto, quando nós chegamos à idade do Hugo, tudo a fazer escalada, andar de bicicleta e na dança, e passamos agora para a Helena e a pergunta é a mesma. A Helena que vê coisas para dentro de nós. Eu não vou escalar, Hugo, garanto. Eu escalar não escalo, lá dançar. Eu acho que nós não vamos morrer, espero que Portugal não morra de velho, mas que vamos ficar velhos, vamos. Isto é inevitável. E que vamos envelhecer. Eu acho que o nosso trunfo aqui está em mudarmos e não termos esta sensação do que é velho. Nós temos um bocado de preconceito e é inevitável as nossas mentalidades. Nós definimos muitas pessoas como novas e velhas, separamos como se só isso fosse muito importante. Eu acho que mais que o importante, e há bocado estava a falar disso, do que a ficha técnica, é o que somos capazes de fazer. Mas nós vamos ficar, não vamos morrer, mas vamos envelhecer. E vamos ficar muito velhos. Não vamos ficar só velhos, vamos ficar muito velhos, com velhos para cima de 85, vamos ter muita gente para cima dos 90 anos. E, portanto, temos que nos preparar para isso. E eu penso que preparar para isso, primeiro, é mudarmos um bocadinho a mentalidade. E isso passa por nós não sermos preconceituosos, porque todos nós temos um sentido negativo com a velhice e não podemos, temos que deixar de ter. Acho que é, porque nós vamos chegar lá e ninguém perspectiva isso. Toda a gente perspectiva que vai morrer, pouco, mas ainda faço um bocadinho o exercício mental de que, enfim, não vamos ficar cá. Agora, que ficar velho é para o Hugo, eu estou mais velha, mas é para ele, e é para o outro, e nunca é para nós. E, portanto, nós não planeamos, não refletimos e não planeamos a nossa velhice. E nós vamos ficar, provavelmente, velhos e muito velhos. E acho que temos que fazer esse exercício como sociedade e, pessoalmente, temos que fazer esse exercício previamente. Sentimos que, provavelmente, não vamos ter o mesmo perfil de velhos que neste momento temos, que estão muito melhor do que os velhos de há 20 anos atrás, mas vamos ficar velhos. E, portanto, acho que, primeiro, como somos mais, temos que mudar a mentalidade. Nós não nos podemos estar agarrados a gente nova, a corpos novos, a gente... Eu sou velha, mas não quero fazer escalada. Eu posso fazer outras coisas interessantes e, portanto, eu não me quero colar exatamente àquilo que não vou conseguir fazer. Eu, se calhar, vou fazer muito mal escalada e eu quero fazer coisas que eu faça bem e que possa fazer muito bem como velha. E, portanto, nós temos que mudar um bocadinho, do ponto de vista social, nós temos que acarinhar as pessoas mais velhas, culturalmente, não é ter pena deles. Eles são uma mais-valia em muitas áreas. E nós deitamos fora alguma experiência, um monte de coisas em termos organizacionais que nós não aproveitamos nos nossos velhos. Nós fazemos clusters deles, portanto, nós temos coisas para velhos, portanto, não conseguimos integrar. Temos que aprender a integrar as pessoas mais velhas na sociedade e serem capazes de fazer coisas interessantes e válidas, não é entreter velhos. Eu acho que isto, há bocado eu estava a dizer,